Seja bem-vindo ao podcast Em Busca da Verdade. Eu me chamo Andrew e nosso amigo pastor André Medeiros. E hoje estamos com mais um episódio, do nosso podcast. Lembrando, não se esquecendo, nossos amigos têm curtido, compartilhado, têm comentado. Isso é muito importante, o crescimento do nosso canal. E eu continuo que vocês continuem comentando, indagando, porque isso nos ajuda, nos traz crescimento e maturidade espiritual. Não só para a gente, mas para vocês também que estão perguntando e as pessoas que estão lendo. Isso é muito importante. Sim, lembrando que esse podcast não somos nós que elaboramos a pergunta, mas sim é uma pessoa como você aí, pode ser o próximo a estar fazendo o tema para o nosso podcast. E vamos saber agora quem é que nos trouxe aí o próximo tema deste podcast. Vamos lá. Então, meu nome é Luciano Araújo e o tema que eu trago como dúvida, no caso, sobre a entrega de Jesus na cruz. Se ele se entregou por amor à humanidade ou se ele se entregou por obediência a Deus. Jesus se entregou por amor ou por obediência? Parece óbvio, né? Olha, parece óbvio. A vida inteira eu aprendi que foi por amor. Então, assim, eu já logo de cara eu respondo, foi por amor. Mas como o programa é Em Busca da Verdade, tem algo aí dentro dessa pergunta. Tu acha que a gente consegue mergulhar profundo aí? Tem algo aqui que o Luciano enxergou e que talvez as pessoas não enxergam, que eu não enxergava. E por isso que é legal estar em busca da verdade. Eu pensando o que o Luciano está vendo diante dessa dúvida. O que ele está enxergando diante dessa dúvida? Eu sempre aprendi que foi por amor. Sim, mas por que não por obediência também? Já pensou nessa possibilidade? Porque ele pode estar... Jesus não queria estar dentro do sacrifício. Seria essa o pensamento dele? Seria esse o pensamento? Será? Eu mesmo já trouxe diversas palavras a respeito disso, que Jesus não queria passar pela crucificação. Então, se a gente observar por essa linha, pode ser que traga confusão para algumas pessoas. Mas diante disso tudo, eu defendo que foi por amor, dentro do que eu pesquisei, e o que eu tenho aqui, que foi por amor. E você? Vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um tema aqui bem com diálogos e contrapontos. Eu vou dizer que foi por obediência. Vamos embora para essa linha de teoria? Vamos então. Para mim foi por amor, beleza? Sim, o que você pode trazer aí para mim para dizer que afirmar que foi por amor? Então vou te fazer uma pergunta. Não, eu te fiz a pergunta. Vamos lá, o que pode ser? Então, vou te falar agora, É uma pergunta com outra pergunta. Se foi por obediência, se foi por obediência, vamos lá, vamos para essa linha de pensamento. Se foi por obediência, cadê aquele amor que Jesus pregou, que tanto pregou? Sim, vamos lá. Eu vou mostrar um texto aqui que diz que Jesus não queria, foi por obediência. Vamos lá? Vamos lá. Vamos para o Getsemane. A oração de Jesus no Getsemane dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade. Então, a vontade de Jesus, ele não queria ir. Ele foi por obediência. O texto está dizendo que não se faça a vontade dele. Jesus falou, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Então Jesus não queria, seria por obediência. Em João 10, 17 e 18 vai estar escrito o seguinte. Jesus, falando, e ele fala o seguinte: ninguém tira a minha vida, eu dou por minha própria vontade.
tem autoridade para entregá-la e também para retomá-la. Certo? Então, dentro do que você está me dizendo aí, está escrito, né? Ele diz realmente, como a gente disse desde o início, eu sempre trouxe palavras com texto isolado, né? Se possível, afaste de mim esse cálice. Mas dentro do texto, aqui em João 10, 17, 18, diz que ele deu a vida dele por própria vontade. Por própria vontade? Pela própria vontade. Ninguém o matou à força. Ele se entregou voluntariamente. E ele tinha um total controle. Então, por que Deus faz essa pergunta? Por que Jesus faz essa pergunta para Deus? Se possível, afaste de mim esse cálice. Se em João 10... Deixa eu ver aqui. João 10, 17, 18 diz que ele tinha total controle sobre ela. Vamos lá. Se tu quiser, ainda posso dar mais uma... Pode ir. Posso? Em Mateus 26, 53. Você acha que eu não posso pedir ajuda ao meu Pai? E ele me enviaria mais de 12.000 legiões de anjos? Isso dentro do Getsemane, né? Lembrando que isso aí foi após essa fala. Exato. Então, assim, a gente observa que Jesus, embora ele fale aí, se possível, afaste-se desse cálice, Jesus não estava totalmente fora do controle do que realmente estava acontecendo. Só uma curiosidade. Você sabe me dizer quanto era uma legião de soldados romanos naquela época? Uma legião de soldados romanos era 6.000 soldados. E ele diz aqui que ele poderia pedir 12 legiões. 12 legiões, se eu não me engano, seriam 72.000 anjos. E o interessante que eu fui mais a fundo, né, em 2 Reis 19:35, dá-se, né, que uma passagem que um único anjo matou 185.000 soldados assírios. Imagine imagina o que essas 12 legiões de anjos não faria aqui na Terra. Então, assim, que a gente tem um entendimento que, poxa, foi por obediência? Beleza, foi por obediência. Mas Jesus tinha também um total controle sobre a situação. Então, assim, por isso que eu ainda continuo defendendo que Jesus se entregou por amor. Sim, vamos lá. A questão de outro texto que talvez possa levar também o Luciano a criar dúvidas, ou alguém aí que possa ter o mesmo entendimento, é a questão da obediência. Vamos lá. Que Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante a homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, esse versículo diz que Jesus foi obediente indo para a cruz. Ele obedeceu. Ele obedeceu indo para a cruz. Então existe um contraponto aí, o que causou dúvida a questão do Luciano. Porque esse texto aqui diz também. Esse texto diz que foi por obediência. No Getsemane, a oração, Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele foi por obediência. Vamos fazer o seguinte, você que está nos assistindo, eu vou pedir vocês para estar comentando aí, né, antes do resultado final, o que vocês acham. Se foi por amor ou por obediência. Legal. Né? Vamos lá, ajuda aí. Ajuda aí pra gente construir. Gente aí. Vamos fazer uma pesquisa aí? Vamos fazer o seguinte. Comentem aí se foi por amor ou por obediência. Porque a gente observa que Jesus, ele não queria passar pela cruz.
Ele não queria passar pela cruz. Se não queria, isso leva a crer que ele obedeceu. Foi uma obediência, beleza? Mateus 26, 39. Pai, se possível, afaste-me esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas como tu queres. Né? Jesus expressa um desejo, né, humano dentro dessa passagem. Tá. Jesus, presta atenção. Jesus, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi, aqui me veio à mente aqui, em João 2, na falta do vinho, no casamento. Foi o seu primeiro milagre. A mãe de Jesus, né? Chega para Jesus que acabou o vinho. E aí, acabou-se o vinho. E Jesus fala assim: que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, ele não queria fazer o milagre porque não tinha chegado o seu tempo, né? Ele alega aqui que é antes do tempo, mas é porque ele não queria antecipar. Ou seja, se a mãe de Jesus foi até ele e garantiu, e ela foi por copeiro, vai lá, faça tudo que ele vos mandar. Então ela tinha certeza que ele poderia fazer. Jesus poderia já ter feito milagre antes. Né? Isso aí nos dá uma margem, porque ela o criou. Sim. Aqui leva a crer que ele fez alguma coisa e ela tinha certeza que ele poderia fazer o milagre. Bem interessante essa... E Jesus não queria se expor. Ele não queria se expor. Ou seja, porque ele sabia que o começo do seu ministério ia terminar lá na cruz. Assim que começasse o ministério... É isso aí. Era questão de tempo. Era contagem regressiva para a cruz, aonde ele não queria estar. O início, ele sabia que o início estaria próximo do fim, né? Que ele teria que vir e fazer. Dentro desse texto que você está falando, eu acabei de ler aqui, né? Jesus, ele submete a sua vontade à vontade do Pai. Né? Então, essa passagem que tu nos trouxe aí, de fato, nos faz ter esse entendimento. Essa linha de entendimento que tu está trazendo, ela faz sentido. Só que dentro da tua linha de pensamento, a minha linha de pensamento, eu não vou te dizer, então, agora que você está errado. Certo? Porque tem texto para isso. Mas a gente vai ter que nos encontrar aí no caminho. Vamos ter que resolver esse problema, porque existe texto, né? E existe outro texto. E como relacionar isso? A Bíblia está errada? Ela está errada? Esses versículos não se encontram? O que você expôs aí, o que eu coloquei? Tem um texto que diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Nessa pergunta, durante as pesquisas na semana, eu fiz a pergunta para algumas pessoas, né, para a gente abrir a nossa mente e a gente ter um entendimento maior do que a gente está falando hoje aqui. E esse versículo foi apontado. Mas realmente, Deus, ele não... Deus que amou o mundo e entregou o seu Filho. Não fala nada de Jesus. Não fala nada de Jesus. Me chegou até... caramba, calma aí. Não, se você pegar logo de cara esses versículos e você pegar logo de cara esses ao qual aí do Getsemane, a gente pegar essa introdução aí, que é o primeiro milagre de Jesus, e a gente olhar somente a risca isso, a gente vai entender que foi por obediência. Então, vamos resolver essa questão aí. Porque é o seguinte, porque é óbvio que quem ama obedece, né? Tem um texto aqui que eu lembrei, pesquisei aqui agora, 1 João 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Ou seja, o amor de Deus consiste em obedecer. Então, se ele ama, obedece. Então, é óbvio que o amor dele estava ali, mas ainda assim não ficou claro.
Não ficou claro. Porque tem texto que você apresentou que é por amor. E tem texto que eu apresentei aqui que é por obediência. O que eu entendo nessa questão aí que acaba causando discordância? É a perspectiva que estamos vendo. Né? Se eu fizer aqui, para mim, um 6, eu olhando, vai estar um 6, mas para você seria um 9, porque você está do outro lado vendo por outro ângulo. Né? Então, essa questão se resolve dessa maneira. Vamos lá. Quando se fala de Deus, relacionado a Deus, ele foi por amor. Quando se fala, o versículo João 3,16 que você citou, ou seja, Deus amou o mundo. Jesus, na forma de Deus, foi por amor. Entendeu? Mas quando entra o lado humano, é que causa o problema dos textos. Essa contenda que acaba discordando é isso ou é aquilo. É a questão de interpretar o texto. A questão do lado divino e o lado humano. Vamos lá. Esse versículo que eu li diz que Filipenses 2, versículo 5. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que sendo na forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Nesse momento ele era Deus. Por amor ele não teve usurpação. Por amor. É interessante, hein? Por amor. Ele não teve usurpação ser igual a Deus. Para quê? Para ir para o sacrifício. Aí diz que sendo na forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. Opção dele, por amor. Sendo na forma de Deus, agora ele decide ser humano. E achado na forma de homem, aí agora a coisa muda. Achado-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Ou seja, na forma humana, ele foi por obediência. Porque na forma humana, nenhum ser humano ia. E é interessante você estar falando que na forma humana... Aí ele teria que vir como um homem, sem pecado, e agora, por obediência, ele vai e morre na cruz, o qual todos já sabemos se Jesus morreu na cruz por amor ou por obediência. A questão é, quando se fala de amor, e a questão quando fala de obediência, tudo está relacionado a Deus ou o homem. É porque que acontece? Às vezes há um certo conflito. Vamos fazer uma linha de entendimento bem direta aqui, em simples. Quem vai, é o que você falou, quem ama obedece, certo? Quem ama obedece. Muitas vezes a pessoa entende o obedecer por obrigação. Quem vai por obrigação não morre por quem não merece. Não existe isso. Agora, quem obedece... Obrigação não existe amor. Não existe. Não existe amor. Agora, é possível ir por obediência, mas amando. Isso. Exato. Mesmo não querendo. Em João 6,38. Desci do céu para fazer a minha vontade. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, então, Jesus desceu para fazer a vontade do Pai, porque ele o amava. Sim. Aí quando se fala desse texto aí, que ele fala do Pai me enviou, ou seja, ele já está relacionando a forma humana. Sim. E quando a gente começou aqui, que eu falei sobre o Getsemane, pensa no estado humano que estava Jesus. Vamos detalhar mais um pouquinho aqui? Quero ler? Sim. Que a gente começou? Vamos lá.
que é Lucas 22, né, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Aqui entrou o lado humano de Jesus. O lado humano. Ou seja, ele não queria. O lado humano de Jesus não queria. Mas ele teria que ir por obediência. Mas faça a tua vontade. Mas se faça a tua vontade. E apareceu um anjo do céu que o confortava. Foi necessário descer um anjo e confortava. Não diz as palavras, mas diz que o anjo confortava. Porque era algo muito grande que ele estava passando. Eu não me lembro, não estou me recordando aqui a passagem também, qual versículo, que fala a respeito de Pedro, né? Que Jesus fala, né? E Jesus fala que para Pedro não ser pedra de tropeço. Tu se recorda desse versículo? Não, mas fala sobre a questão quando Deus falou que ia dar o início à igreja, né? Que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Foi quando Pedro disse que não ia deixar Jesus morrer na cruz. Isso aí. Falou: não vou deixar você morrer, né? E ele diz: para trás de mim, Satanás, né? Alegou ele que era uma pedra de tropeço. Pois seja feita a vontade do meu Pai. Isso. É isso aí. E mais uma vez aí se manifestando. Isso. E foi algo tão profundo que Jesus passou, a gente não consegue ter noção. Não ter noção. O lado humano de Jesus não queria. Foi ao ponto de um anjo vir confortar. E diz que o versículo 44, e posto em agonia, Jesus agoniou. Pensa no estado emocional que ficou Jesus. E orava mais intensamente. Após o anjo confortar, ele entrou em agonia. Após o anjo confortar. Ele sangrava. Diz, entrou em agonia. Aí é que o versículo diz, porque aqui foi o doutor Lucas, né, que escreveu, diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Olha aí. Gotas de sangue. Que correram até o chão, escorria. Eu fiz aqui um estudo também a respeito. Vamos voltar pro Éden, né? Que o nosso episódio anterior a gente, né? Quem não assistiu tá bem bacana. Assiste tá? lá sobre a queda de Satanás. Queda de Satanás. E aqui a gente volta aqui de novo, né? A cruz não começa no Calvário. A cruz começou no Éden. Cara, olha que interessante, né? Lá já no Éden, já começa, né? Vinha os spoilers, né? Em Gênesis 3,15, por inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Aqui Deus já declara uma guerra espiritual a Satanás. Sim. Não está falando que os descendentes da mulher, presta atenção, que seria qualquer ser humano, que todas as cobras vinham picar o calcanhar e que nós pisaríamos a cabeça da serpente. Não é isso que o texto está dizendo. Sim. Tem muita gente aí querendo pisar na cabeça da serpente, mas não é isso que o texto está dizendo. Tem até a música, né? Sim, mas não é isso. O texto está dizendo o seu descendente. Ou seja, já estava profetizando que viria da mulher o Salvador, que pisaria na cabeça da serpente. É a primeira profecia, né? Messiânica, né? Da Bíblia, essa daí. Isso, sobre a redenção. Lembrando dessa passagem interessante para a gente também estar comentando, é a passagem de Moisés. Tu tem ela aí para estar trazendo pra gente? Eu esqueci de anotar ela. Poxa, algo interessante em João 3 fala sobre essa questão da crucificação lá de Moisés. É algo interessante. Você falou aí, me fez lembrar e eu não...
Eu não anotei aqui para estar comentando a respeito disso. Mas eu acredito que é importante a gente... Até porque a gente está falando sobre amor e obediência, e não tem como a gente falar de amor e obediência sem falar a maior prova de amor de Cristo, né? Que foi o quê? A cruz do Calvário. Então é importante a gente entender. Vamos lá. João 3, versículo 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É uma questão um pouco complicada, né? Quando você olha esse texto. Assim como Moisés levantou a semelhança, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando não fala Filho de Deus, aí entra outro ponto, é o Filho do Homem. Entendeu? O lado humano de Jesus. O lado humano de Jesus. Por isso que existe essa distinção. E da mesma forma, como foi na época de Moisés? Diz o seguinte, que o povo ali em murmuração e desobediência, veio uma praga de serpentes que começou a morder, a picar, né? E as pessoas começaram a morrer. E recorreram a Moisés. E aí, como é que vai ser? Moisés pega e ora a Deus. E Deus fala assim, ó, faz o seguinte. Faz uma serpente e coloca em uma haste. E, se eu não me engano é de bronze. Faz uma serpente de bronze e coloca em uma haste, né? E todo aquele que olhar para a serpente vai ser eliminado o veneno da cobra, da serpente. Aí todo mundo que olhava não morria mais. A cura estava naquela serpente. O engraçado, interessante, que qual é o símbolo da medicina? Serpente numa haste. Serpente numa haste. Isso. Mas eu andei pesquisando aí, não tem nada a ver com a serpente do deserto. Mas tem a ver, biblicamente, essa serpente em uma haste, que quer dizer a cura. Ou seja, um veneno do pecado, o mal que sobreveio, estava em Jesus Cristo. Se olharmos para a cruz, que Jesus recebeu os nossos pecados, ele como um homem, que lemos aqui, ele como homem estava na cruz. Se olharmos para o sacrifício, para os nossos pecados, que ele levou na cruz, vamos ser eliminados do veneno da serpente. Ó, tem uma coisa interessante. E sabe que serpente é essa? Do início que a gente falou. Sim. Aí. Onde entrou o pecado. Tu tá falando da cruz, e Cristo, ele não fez um milagre só pra gente, não, né? Jesus trouxe um milagre pra cruz também. Caraca, que engraçado, né? As pessoas olham pra mim, cara, como assim, cara? Fez milagre pra cruz. Cara, a cruz era sinal de dor, sofrimento. Jesus mudou até a história da cruz, cara. Hoje, quando a gente olha pra cruz, de quem a gente lembra? De Cristo. Sacrifício. Algo que era um instrumento de morte. Algo que hoje talvez estaria esquecido, né? Como qualquer outros instrumentos que eram usados como para fazer torturas. A cruz hoje poderia estar esquecida. Mas não. E Cristo mudou até a história da cruz. Continua transformando a vida da gente. E lembrando aí, você, para se livrar do veneno da serpente, que é o pecado que entrou no mundo, é só através de Jesus Cristo, tá? Olhando para a cruz e vendo que ele morreu pelos nossos pecados, né? Que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Toda a atuação do inimigo que causa a morte eterna. É só através de Jesus Cristo que nos podemos se livrar desse mal, né? Que hoje você abra teu coração, teu entendimento e para receber, né, a salvação de Jesus Cristo para a sua vida. Pra gente, eu queria fazer uma outra pergunta pra gente continuar
a gente continuar esse desenvolvimento para estar trazendo a conclusão, eu ia fazer uma pergunta do início, mas a gente já até falou sobre isso, mas eu queria fixar, né, porque eu achei bem importante, né? Jesus morreu, né, por obediência, certo? Sim, o lado humano dele sim foi por E obediência. Ele por não amor. queria ir. Sim, por obediência e por amor. Se ele pudesse ter evitado a cruz, ele conseguiria ter evitado a cruz? Sim, poderia. Poderia. Como Deus, como Todo-Poderoso, ele poderia acabar logo com tudo, ou não, vamos esquecer o plano da redenção, né? Foi o texto que você falou sobre a questão que Jesus, quando ele acaba de sair do Getsemane, onde o anjo confortava, e assim mesmo ele continuou e continuou a sua oração, mas aumentou o nível de oração, continuou intensamente, né? E começou a sair gota de sangue do seu suor. Ele agoniou-se, aí após isso, ele é preso. Aí o soldado vai prender Jesus, né? E Pedro não deixa, tira da espada, né? E vai ali cortar não a orelha, vai cortar a cabeça, né? Mas acontece que pegou na orelha e Jesus ali diz que poderia acabar com tudo. Mandou guardar a espada e disse: se eu quisesse, né, eu pediria a meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos e poderia acabar com aquela redenção, poderia acabar com tudo. Mas Jesus, como Deus, ele foi por amor. Sua decisão. Eu queria só repetir essa pergunta para a gente deixar bem fixado aqui, né, no nosso podcast, para não haver dúvida. E no podcast passado também a gente comentou a passagem, né, do Gadareno, né, naquela passagem também, aonde eles falam, né, vieste antes da hora, né, como é que é a passagem mesmo? Foi tu que tinha até trazido. Sim, ele indaga, os demônios indagam ali, vieste nos atormentar, né, antes da hora? Antes da hora. Ou seja, ele alega sobre a questão do abismo, os demônios alegam, vieste nos prender, lançar no abismo, ou seja, Jesus poderia prender ele, mas só que existia um tempo. Existe um tempo da condenação, aonde todos os demônios vão estar no dia do julgamento e lançado no abismo, que é a prisão. Tá? Em Apocalipse também fala isso, tá? Que vai chegar esse dia. E essa prisão é real, esse abismo, e os demônios ficaram com medo e clamou a Jesus: vieste antes da hora. Jesus poderia prender, mas tudo ainda tem um propósito. Talvez existe mais coisas que não conseguimos compreender, né, só naquele grande dia, mas existe um propósito, um tempo para todas as coisas. A gente já falou sobre o início, né? A primeira profecia messiânica, que foi no Éden. Logo depois ali Moisés tem a prenúncia, né? Novamente de Cristo. A gente tem várias prenúncias, né? Mas estou comentando aqui as que a gente falou. E a gente falou sobre o Getsemane, falamos sobre o amor de Cristo, né? Por nós. Sim. Falamos sobre a obediência, quem ama obedece, né? E nós não podemos deixar também de falar aqui sobre o amor maior de Cristo, né? Sim, porque que foi a passagem pela cruz. Porque assim, a obediência acontece dessa forma. Eu não quero ir. Se o meu pai ou a minha mãe, na minha época, que mandava fazer as coisas, eu não queria ir. Vai lá em tal lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai varrer o quintal. Eu não queria ir, mas eu obedecia. O lado humano de Jesus não queria.
Foi o que a gente leu aqui no Getsemane, né? E a Bíblia também fala nos Filipenses, né? Que Deus não teve usurpação ser igual a Deus e tal, mas foi obediente até a morte. Jesus não queria ir no lado humano, porque era muito difícil. Foi muito difícil. Até porque, como a gente falou, o Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Cristo ele já sabia que ele ia passar por aquilo, ele já sabia de todo o processo. Cristo ele sabia. Então, quando ele se encarnou... Tem um texto que diz que todo aquele que diz que Jesus não vem em carne é do anticristo. Tá? Jesus veio em carne, veio como homem, entendeu? Quando ele foi lá na cruz, veio sentindo todas as dores que se eu e você tivéssemos lá, iríamos sentir. Todas as dores. Não teve mimimi, não teve anestesia, não teve nada. Tá? Não teve algo divino. Ele foi como um ser humano. Tá? Sentiu todas as dores e o peso da humanidade. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso aí. E o que acaba trazendo a confusão para o Luciano, né? Talvez muitas pessoas poderiam ter essa dúvida, e que conseguimos já achar foi isso aí. Foi o lado humano de Jesus, que foi por obediência, e por amor foi o lado divino. Tá? Foi essa conclusão que chegamos aí, né? E se você tem algum pensamento diferente, coloca aí nos comentários, não esqueça. Pode aí indagar aí, se estivermos errados, estamos aqui em busca da verdade. Eu queria comentar aqui, novamente, a respeito da cruz, né? Cristo está na cruz, né? E no momento da crucificação, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Ali, quem não entende muito, quem não tem o hábito da leitura da palavra, quem não entende a palavra de Deus, né, muitas vezes entende aquilo ali como se ele tivesse com um sentimento de abandono. E que, na verdade, assim, me corrija, ele estava com sentimento de abandono. Pode nos dizer por quê? Sim. É porque o lado humano de Jesus estava ali com um sentimento de abandono. O lado humano dele é aquilo que nós estávamos falando. E ele, na verdade, estava levando todos os nossos pecados. O livro de Isaías 9 diz, né, estava profetizando que ele levaria os nossos pecados. E quando ele estava na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus pega e vira as costas por causa do pecado da humanidade. E vê o seu filho estar morrendo na cruz. Por mim e por você. Meu amigo, sofrimento, né? Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, né? Então a conclusão que a gente chega hoje, né? Mais um podcast, mais um episódio. Mais um Em Busca da Verdade. E novamente, continue comentando, colocando as dúvidas de vocês. Quem sabe a dúvida de vocês não vire, né, um novo tema para o nosso podcast, próximo podcast. Então a conclusão que nós chegamos hoje aqui é que Cristo morreu por amor, né? E obediência. Porque quem obedece, ama. Isso aí. Meu amigo, tema interessante, né? O interessante é que a gente cria, né, essa vontade de estar aprendendo a palavra de Deus. E como a gente costuma dizer, é sempre bom a gente ter o porquê das coisas. A gente tem... o porquê não significa que você vai ter a dúvida e você vai viver no meio da dúvida. Tem perguntas que parecem simples, né? As pessoas às vezes não conseguem observar, mas tem uma profundidade tremenda. É sobre entender a pergunta. É uma pergunta simples. Como o nosso programa Em Busca da Verdade, a gente tem o dever de pegar a dúvida, trazer base bíblica, né?
e transformar tudo que a gente pesquisa, né, em trazer aqui claro, né, para vocês. Ou seja, a gente mastiga, entrega aqui, mastigadinho aqui, né, para que vocês não venham ter dúvidas sobre o que é dito aqui, né? Então, nós ficamos aqui com mais um programa, né, Em Busca da Verdade. Agradeço a você que ficou até o final. Eu venho te pedir para você estar curtindo, compartilhando, comentando. Se puder estar nos marcando também, tá? Para estar nos fortalecendo com essa caminhada. Isso aí. Faz perguntas aí, que pode ser o tema do nosso podcast, pode ser o próximo. E também você coloca aí as suas perguntas e você coloca aí o que você pensa a respeito disso. Às vezes não conseguimos achar e você tá aí com um tesouro escondido. Coloca aí, deixa passar essa não. A sua dúvida pode ser de muitas pessoas. Por mais que não seja a sua dúvida, ou seja... Mas tem algo, às vezes a pessoa achou algo diferente, tem algo que a gente não conseguiu enxergar. E vamos estar aqui colocando no próximo podcast aqui, né? Falando que o que você achou foi algo interessante aí e vamos estar colocando aqui no ar. É isso aí. Então agradeço vocês aí mais uma vez e até a próxima. Valeu?